Oi pessoal, boa noite. Estamos dando início à nossa quinta videoaula e o tema dessa nossa aula de hoje é a teoria das funções. Esse conteúdo também vamos dividir em duas aulas, então hoje a gente vai dar início à nossa primeira parte. Então vamos lá. O termo função ele foi atribuído pela primeira vez pelo matemático alemão Gottfried Leibniz em 1694. E esse termo ele descreve que o valor de uma grandeza, seja ela tempo, distância, velocidade ou altura, enfim, depende do valor de outra grandeza. Então, na verdade, o que Leibniz e alguns outros estudiosos da época eles perceberam? Eles, observando fenômenos do dia a dia, perceberam que às vezes elementos de dois conjuntos distintos se associavam entre si devido à influência de alguma lei. E aí a análise desses dois elementos de conjuntos distintos, ou seja, duas grandezas distintas, sendo regidos sob a mesma lei, esclareceram alguns detalhes da interdependência desses elementos e conseguiram descrever o fenômeno. E aí a essa associação dessas três coisas, ou seja, os dois elementos mais uma lei, resolveram dar o nome de função. E eu vou dar um exemplo, porque às vezes o conceito de função fica um pouco abstrato, mas aí com alguns exemplos mais práticos a gente vai conseguindo entender melhor. Então imagine que a gente tenha T, que ele é um conjunto formado por crianças, que seria esse primeiro conjunto. E o segundo conjunto N, que é formado pelo conjunto de números naturais, que aqui a gente está relacionando com as idades. A gente, ao associar cada elemento de T com a sua respectiva idade no conjunto N, a gente estabelece uma função de T em N. E aí uma coisa que a gente precisa observar aqui, na verdade, três coisas. A primeira, todo elemento de T, ele corresponde a um elemento de N, ou seja, cada criança tem a sua idade. Então, todos os elementos de T precisam estar correspondendo a algum elemento de N. A segunda observação, nenhuma pessoa tem duas ou mais idades. Ou seja, cada pessoa, cada indivíduo, cada criança só tem uma idade. Então, da mesma forma, nesse conjunto, cada elemento deste conjunto só pode estar associado a um elemento do conjunto N. Então, já adiantando, a terceira observação é esse, que todo elemento X do conjunto T, ele tem que estar correspondendo a um único elemento do conjunto Y, a um único elemento Y do conjunto N. Então, de forma geral, uma função de A em B, onde A e B são dois conjuntos distintos, em que para cada X são os elementos do conjunto A, existe um único Y, onde Y são os elementos do conjunto B, que seja consequente de X, ou seja, para cada elemento de A, a gente tem um elemento de B associado a ele. Todos os elementos de A precisam estar associados a algum elemento de B para a gente considerar uma função. Nem todos os elementos de B precisam estar necessariamente associados a A. E a gente também pode ter que mais de um elemento de B esteja associado a dois elementos de A, mas nunca o inverso, ok? Cada elemento de A tem que estar associado a apenas um elemento de B. Algumas definições a gente chama o conjunto A de conjunto domínio, que então é o conjunto de onde a gente tem a nossa variável x, nesse caso. E x, por fazer parte do conjunto do domínio, ele é a nossa variável independente, porque para cada x a gente tem um y exclusivo. E B, a gente chama o nosso conjunto de contradomínio. E é o conjunto onde a gente tem os elementos que estão associados a x, então os elementos onde y é um desses elementos, e y ele é uma variável dependente, ok? Então vamos lá. No exemplo 2, diz o seguinte: considere os conjuntos A composto por menos 1, 0, 1 e 2, e B composto por 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ao associar cada elemento de A com o seu quadrado em B, é estabelecida uma função de A em B,
pois assim, para cada elemento de A, corresponde um único elemento de B. Qual conjunto representa esta função? Então, a primeira coisa que a gente precisa perceber é que se a gente está associando cada elemento de A com o seu quadrado em B, então A é o nosso conjunto, é o nosso domínio, e B é o nosso contradomínio. Então X, se a gente considerar como X um elemento de A, ou seja, então X é a nossa variável independente, e Y sendo seu correspondente em B, então B, Y sendo a nossa variável dependente e B o nosso contradomínio, o que a gente tem? Essa função ela é representada por y igual a x ao quadrado, porque ele diz que a gente associa um elemento de A, x, com o seu quadrado em B. Então, y ele é igual a x ao quadrado. A gente estabelece uma função de A e B. Então, essa é a equação que representa essa função. Então, y igual a x ao quadrado. E aí, como a gente descobre qual o conjunto que representa essa função? A gente vai simplesmente ter que descobrir qual y está associado a cada um desses elementos de A, ou seja, a cada um desses x. Porque como a gente já viu pela definição de função, todos os elementos do domínio têm que estar associados a algum elemento do contradomínio, para que a gente realmente tenha feito uma função entre esses dois conjuntos. Então, vamos lá. Então, a gente começa com o elemento menos 1. Então, y vai ser igual a menos 1 ao quadrado, igual a 1. Então, a gente achou o primeiro elemento de B que corresponde a x a menos 1. X quando x igual a menos 1. Então, vamos lá. Quando x for 0, y vai ser igual a 0 elevado ao quadrado. Então, y igual a 0. Então, achamos nosso segundo elemento. Quando y igual a 1, quando x igual a 1, então 1 ao quadrado, y igual a 1. E quando x igual a 2, y igual a 2 ao quadrado, a função é o conjunto formado pelos pares ordenados menos 1 e 1, 0 e 0, 1 e 1, 2 e 4. Lembrando que quando a gente está apresentando nessa notação de par ordenado, o primeiro elemento do par ordenado é sempre a sua variável independente, então o seu x, e o segundo elemento é o seu y. Então, x e y formou o primeiro par ordenado, menos 1 e 1. O segundo par ordenado é 0 e 0, 0 e 0. O terceiro é 1 e 1, 1 e 1, e por fim, 2 e 4. Ok? É importante também a gente saber que nem sempre a função ela vai estar escrita dessa forma. Na verdade, ela vai estar na notação, que é uma forma mais condensada, e ela pode ser apresentada da seguinte maneira. Naquele nosso primeiro exemplo, o que a gente tinha? A gente tinha uma função que era a idade, e nessa função a gente estava relacionando as crianças, que constituíam o conjunto T, com os números naturais que representavam as idades. Então, a gente poderia representar ele dessa maneira, como idade, 2 pontos, é uma função de T em N, onde quando a gente representa dessa forma, então, esse primeiro elemento aqui representa a função. O segundo, depois dos 2 pontos, a gente tem o conjunto do domínio. E o último, depois da seta, é o conjunto do contradomínio. Então, de maneira geral, a gente representa uma função f qualquer, lembrando sempre que esse f, por convenção, na verdade, a gente sempre representa uma função por uma letra minúscula. Então, no geral é f, mas pode ser g, pode ser h, pode ser m, z, enfim, mas sempre uma letra minúscula. Então, 2 pontos. Então, uma função de conjunto do domínio de f em função do contradomínio de f. Então, essa é a notação geral. A gente sempre vai ter uma função, 2 pontos, e aqui a gente vai dizer qual que é o domínio dessa função e qual que é o contradomínio dessa função. Então, no nosso exemplo 3, a gente mostra aqui uma função já usando essa notação mais condensada. Então, vamos lá. Considere a função f em reais, uma função dos reais em reais. Então, o que a gente tem aqui? O nosso domínio é o conjunto dos números reais
e o nosso contradomínio é o conjunto também dos números reais, onde f de x é igual a 2x mais 3. Então, o que ele pede? Ele pede para a gente obter f de 0 mais f de 1 mais f de 2. Como que a gente resolve isso? A primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir f de 0. Qual é a função de 0? É muito simples. Basta a gente... Aqui, quando a gente fala função de x e ele pede função de 0, ele quer saber qual que é o resultado dessa função quando x assume o valor de 0. Então, para a gente descobrir isso, é só a gente substituir. Onde tem x, a gente substitui por 0. Então, 2 vezes 0 mais 3, f de 0 é igual a 3. Mesma coisa a gente vai fazer para f de 1 e f de 2. Então, qual é o valor dessa função quando x assume o valor de 1? Então, 2 vezes 1 mais 3, f de 1 é 5. E por fim, f de 2, qual o valor desta função quando x assume o valor de 2? Então, 2 vezes 2 mais 3, isso dá 4, 4 mais 3, 7. Então, f de 0 mais f de 1 mais f de 2 é igual a 3 mais 5 mais 7, isso daqui é igual a 15. Ok? Vamos lá, a letra B ele pede para a gente descobrir f de 0 mais 1 mais 2. Então, qual que é a principal diferença? É que, na verdade, aqui a gente precisa fazer essa operação para a gente descobrir qual que vai ser o valor de x que x está assumindo nessa função. Então, na verdade, 0 mais 1 mais 2 é 3. Então, na real, isso daqui é equivalente à função de 3. Então, ele quer saber qual o resultado desta função quando x assume o valor de 3. Então, é só a gente substituir lá, 2 vezes 3 é igual a 6, mais 3 igual a 9. Na letra C, ele quer que a gente descubra x, tal que f de x igual a 0. Então, ou seja, nesse exemplo, ele já dá o valor da nossa função. A nossa função ela vai dar 0. E ele quer que a gente descubra para qual valor de x essa função dá 0. Então, o que a gente precisa fazer é, para f de x igual a 0, isso só acontece, essa setinha dupla significa se, somente se, 2x mais 3 igual a 0, ou seja, a gente igualar a nossa função a 0. Então, resolvendo, isso aqui é uma equaçãozinha de primeiro grau, né, que a gente já sabe resolver. Então, vou só repetir aqui embaixo. 2x é igual a menos 3 e x igual a menos 3 sobre 2. Ou seja, quando x é igual a menos 3 sobre 2, a nossa função ela é 0. Ok? Então, vamos lá. Falando agora sobre domínio de uma função real, de uma variável real. Então, quando a gente tem o domínio, o conjunto domínio, que a gente representa pela letra D maiúscula, e ele é um subconjunto não vazio dos reais, ou seja, o nosso domínio ele faz parte do conjunto dos números reais, e a gente tem uma função que ela pode ser definida como domínio do domínio em função do conjunto dos reais, ou seja, onde o nosso domínio é D e o nosso contradomínio é o conjunto dos reais. A gente sabe que por uma função desse tipo, para todo x que pertence ao domínio, existe um y pertencente ao contradomínio, que nesse caso é o conjunto dos reais, tal que y é igual a f de x, ou seja, y é uma função de x. Então, nessas condições, a gente pode dizer que f é uma função real de uma variável real. Ou seja, porque o nosso contradomínio está nos reais e o nosso domínio é um subconjunto dos reais. Então, logo, ele também pertence aos reais. Então, dessa afirmação, a gente pode notar duas observações. A primeira, quando o nosso domínio D de uma função real, de variável real, não for identificado, ou seja, quando o nosso problema ele não especifica qual é o domínio, então, automaticamente, a gente tem que ter isso dentro da gente, que esse conjunto ele será de todos os valores reais de x para qual f de x seja um número real. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Então, o domínio ele vai ser igual a x pertencente aos reais, tal que f de x pertence aos reais. Ou seja, a gente usa parte desse pressuposto quando o exercício não dá nenhuma informação sobre o nosso domínio. Então, a gente parte do pressuposto que x pertence aos reais, então que o domínio é um subconjunto dos reais, de forma que f de x também pertence aos reais. E a nossa segunda observação é que quando o contradomínio de uma função real, de variável real, não for especificado,
deve-se subentender que este seja o conjunto dos reais. Foi mais ou menos o que a gente também já é um pouco intuitivo, né? Quando também o problema não deixa explícito o contradomínio, a gente subentende que é o conjunto dos reais. Ok? Então vamos lá para o exemplo 4. No exemplo 4, e exemplo 5, eles pedem para a gente achar o domínio de uma função. Então vamos lá. Qual o domínio da função f de x igual a 1 sobre x? Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a gente precisa obter o conjunto de todos os valores reais de x para que 1 sobre x seja um valor real. Ok? O domínio é sempre, a gente sempre está analisando a nossa variável x. Então, a gente precisa saber para quais valores de x esse resultado, ou seja, essa função, ela continua pertencendo aos reais. Bom, numa divisão, o nosso denominador ele nunca pode ser igual a zero. Então, a única condição é que x seja diferente de zero. Para qualquer outro valor que x assumir nessa função, essa função ela vai ter um valor real, com exceção de zero. Então, o nosso domínio de f ele é o conjunto dos reais, com exceção do zero. Como vocês já devem ter visto, essa é uma notação lá, né, na aula de conjuntos, né? Então, isso aqui representa o conjunto dos reais e o asterisco representa com exceção do zero. Então, aqui a gente está incluindo os reais negativos, positivos, enfim, todo o conjunto dos reais, com exceção do zero. Por exemplo 5, ele diz, qual o domínio da função f de x igual a raiz de x? Então, a condição para que raiz de x seja real é que x seja um número real não negativo. Ou seja, não existe no conjunto dos reais raiz de número negativo. Opa, eu preciso escrever de novo. Então, x precisa ser um valor não negativo. Por que eu não falei só um valor positivo? Porque, na verdade, x pode ser zero, porque raiz de zero é zero. Então, x deve ser um valor positivo ou nulo. Logo, o domínio de f é o conjunto dos reais positivos. Como a gente não botou o asterisco, então inclui o zero. Ok? Uma outra definição que é importante a gente também saber é o de conjunto imagem. Então, se a gente tem lá aqueles nossos dois conjuntos genéricos, A e B, e a gente tem que A em função de B, sabemos que para todo x pertencente a A, ou seja, para qualquer elemento que pertence ao conjunto A, existe um único y com y elemento de B, tal que y é uma função de x, ou seja, ele tem uma correlação com x. Então, só que, como a gente já observou no início dessa aula, nem todos os valores de B, do nosso contradomínio, necessariamente vão estar associados a algum valor de A. Então, a gente chama esse subconjunto de B formado pelos elementos correspondentes aos elementos de A de conjunto imagem. Então, imagem é justamente o subconjunto de B, onde a gente inclui só os valores que são função de A. Então, são aqueles valores em que A estão correspondendo em B, esses compõem o nosso conjunto imagem. Então, a gente tem um conjunto, o contradomínio, que tem vários elementos, e o conjunto imagem ele é formado só pelos elementos que estão diretamente correlacionados com algum elemento de A. Ok? Então, vamos lá. Exemplo 6, ele diz o seguinte: seja G um conjunto de pessoas e H o conjunto de dias do ano de 2020, se associarmos cada elemento de G com seu aniversário em H, teremos uma função de G em H. Descreva o domínio, o contradomínio e o conjunto imagem desta função. Então, vamos lá. Ele diz que se associarmos cada elemento de G com seu aniversário em H, então isso aqui a gente já está querendo dizer o quê? Que o nosso domínio é G, é o conjunto G de pessoas. Aqui estão as nossas variáveis independentes. Então, o nosso contradomínio vai ser o conjunto H, né? Que é justamente os dias do ano em que os elementos de G fazem aniversário. Então, a nossa função é a data de aniversário. Então, a gente está correlacionando cada elemento de G com um elemento de H
devido à data de aniversário. Então, o elo que une os elementos desses dois conjuntos é a data de aniversário. O nosso conjunto imagem vai ser o quê? Ele vai ser justamente o conjunto de todos os dias de 2020, ou seja, dos elementos de H, onde pelo menos uma pessoa faça aniversário, ou seja, onde pelo menos um elemento de G esteja relacionado. Então, a gente não tem, é bem genérica essa questão, porque a gente não tem informações de quantas pessoas tem G, nem da data de aniversário, mas a gente entende que cada pessoa ela vai ter uma data de aniversário. Então, cada elemento de G vai estar relacionado a só um elemento de H. Mas a gente também entende que nem todos os dias do ano podem estar relacionados com alguma pessoa. Então, a gente vai ter ali o nosso conjunto imagem, ele é formado só pelos dias do ano em que alguém esteja fazendo aniversário. Ok? O exemplo 7, ele traz dois conjuntos. O conjunto A, que ele é formado por menos 1, 0 e 1, e o conjunto B, que é formado por menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E ele quer que a gente obtenha o conjunto imagem da função de A em função de B, onde g de x é igual a x3. A nossa função g, né, de A em função de B, e g de x é igual a x3. Então, g de x a gente pode substituir por y, né, porque na verdade o que a gente quer encontrar é o quê? É um elemento y em B que esteja associado a um elemento x em A. Então, y é igual a x3. Y igual a x3. Então, vamos lá. A gente precisa achar para cada elemento de A o seu elemento correspondente em B. Então, vamos lá. Y, então a gente precisa saber qual o valor dessa função y quando x igual a menos 1. Então, menos 1 ao cubo é igual a menos 1. Y, qual o valor dessa função quando x é igual a 0? Então, 0 ao cubo é 0. E y, quando x igual a 1. Então, 1 ao cubo. Então, o nosso conjunto imagem, ele vai ser formado pelos elementos de B que estão associados a A. Ou seja, então, a y igual a menos 1, 0 e 1. Menos 1, 0 e 1. Então, vamos lá. O exemplo 8, ele pede para a gente obter o conjunto imagem da função f, cujo domínio está nos reais e o contradomínio também nos reais, e f de x é igual a x ao quadrado. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que pensar, que a gente tem que obter o conjunto de todos os valores reais de y para os quais exista pelo menos um valor real de x, quando y é igual a x2. Então, nosso conjunto imagem como y é igual a x2, isso é a mesma coisa que eu dizer que x é igual a mais ou menos raiz de y. Eu vou aplicar a raiz de y desses dois lados. Então, para que esse resultado pertença ao conjunto dos reais, y deve ser um valor maior ou igual a zero, porque a gente já falou lá no início, né? Não existe raiz de número negativo. Então, para que essa função apresente um resultado dentro do que pertence ao conjunto dos reais, porque o nosso domínio é o conjunto dos reais e o nosso contradomínio também é o conjunto dos reais, então y deve ser maior ou igual a zero. Logo, a imagem ela tem que ser os reais positivos. Isso inclui. Então, vamos lá. No exemplo 9, ele pede para a gente obter o domínio e o conjunto imagem da função f de x igual a 3x menos 7 sobre x menos 10. O que a gente tem que ficar atento? O domínio, a gente sempre vai olhar para a nossa variável x, para a nossa variável independente. E o nosso conjunto imagem, a gente sempre vai analisar a nossa variável y. Então, aqui é o que a gente já disse lá no início, falando sobre domínios de funções reais, de variáveis reais em funções reais. A gente precisa encontrar um valor de x para que essa função de x pertença ao conjunto dos reais. Então, quando a gente tem uma divisão,
o nosso denominador, ele não pode dar zero. Agora, qualquer outro valor que o nosso denominador assumir, a gente consegue encontrar um resultado que pertence aos reais. Agora, um número dividido por zero, isso não existe no conjunto dos reais. Então, o que a gente precisa observar? Que para que f de x seja um valor pertencente aos reais, x menos 10 não pode ser igual a zero, porque senão isso aqui zera e aí eu não consigo encontrar um valor pertencente aos reais. Então, x menos 10 deve ser diferente de zero. Logo, passando isso para o outro lado, x deve ser diferente de 10. Então, o nosso domínio, o nosso conjunto domínio, ele é formado pelos reais menos o elemento 10. Okay? E o nosso contradomínio? O nosso contradomínio, a gente tem que analisar os valores de y. Então, substituindo lá onde estava f de x por y, a gente sabe que a nossa função ela é expressa por y igual a 3x menos 7 sobre x menos 10. Então, aqui a gente vai agora isolar o nosso x para a gente poder analisar em função de y. Então, vamos lá. Fazendo a multiplicação cruzada aqui, a gente tem y que multiplica x menos 10 igual a 3x menos 7. Fazendo a distributiva, y que multiplica x menos 10y igual a 3x menos 7. Trazendo x para o lado de cá, então a gente fica com yx menos 3x é igual a 10y, passando para cá, menos 7. O fator comum aqui, dentre esses dois termos, é x, então a gente bota ele em evidência. Então, fica y menos 3 igual a 10y menos 7. Então, x é igual a 10y menos 7 sobre y menos 3. Ou seja, a gente precisa achar para quais valores de y essa operação aqui continua dando um resultado pertencente aos reais. Veja bem, a gente continua tendo aqui uma fração, então a gente não pode deixar que o valor desse denominador fique zero. Então, y menos 3 precisa ser diferente de zero. Com isso, y precisa ser diferente de 3. Logo, o conjunto imagem dessa nossa função, ele é formado pelo conjunto dos reais menos o 3. Eu vou consertar aqui. Pronto, consertei. Então, esse é o nosso conjunto imagem, formado pelo conjunto R menos o 3. O conteúdo dessa nossa aula terminou por aqui. Lembrando que função é um pouco diferente do que a gente estava vendo, né? Que a gente viu equações e inequações. Então, é um conceito novo, é um pouquinho mais complexo. Então, eu peço que vocês vejam essa aula com calma. Anotem todas as dúvidas para a gente poder ir tirando, ok? Semana que vem a gente termina esse conteúdo e também vamos fazer alguns exercícios juntos. Legal? Até lá, se cuidem. Tchau. Legal? Até lá, se cuidem. Tchau.